Paz do Senhor, uma vez mais, somos nós, o grupo levando a mensagem da cruz. Esperemos que estejas bem do outro lado. E nós temos como tema hoje perdão, baseado no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que vai nos dizer: antes, uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Não é? Queremos enfatizar, de facto, o perdão é um mandamento divino, o perdão é um mandamento de Deus. Então, podemos dizer que o perdão ele acaba não sendo uma opção, né? Mas ele é uma ordenança de facto que Deus deixou para nós. E o perdão também liberta, né? É necessário nós lembrarmos que quando nós perdoamos, não é, nos liberta, nós libertamos de um peso, de uma mágoa, e isso faz muito bem para nós. E o perdão também ele acaba refletindo o caráter de Cristo em nós. Como cristão, Jesus ele vem nos ensinar a também praticarmos o perdão. Então, em continuação do nosso estudo do perdão, passo a palavra para a nossa irmã Jéssica. Amém, glória a Deus. Continuando com o estudo, eu gostaria de partilhar convosco Lucas 23:34, que foram as fortes e comoventes palavras de Jesus na cruz, que dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando Jesus dizia isso na cruz, é como se ele estivesse dizendo que se eles soubessem aquilo que estão a fazer, o quanto me ferem, eles não fariam aquilo. Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas que nos machucam não sabem o peso daquilo que elas fazem em nós, ou as marcas que elas deixam em nós. Mas mesmo assim, nós precisamos agir como Jesus, olhar para eles com olhos de amor. Antes mesmo deles pedirem perdão, Jesus disse: perdoa-lhes. Então, assim como Jesus, que possamos não esperar que o outro nos peça perdão, mas sim oferecer esse perdão para eles em forma do nosso amor, né? De demonstrar o nosso amor e a misericórdia, assim como Jesus Cristo mostrou para nós e mostra todos os dias. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e que Deus abençoe. Amém, glória a Deus, Pai do Senhor a todos. Como uma contribuição também eu gostaria de falar sobre o livro de Mateus 18, 21 e 22, onde Pedro pergunta para Jesus quantas vezes que um irmão pode pegar contra mim para que eu lhe perdoe. E Jesus responde. Ele pergunta até 7 vezes, Jesus responde, não 7, mas 70 vezes 7. O que quer dizer que não tem limite para que nós perdoemos as pessoas, porque assim como Deus nos criou, nos perdoa de tantos males que a gente faz, nós também devemos perdoar as outras pessoas, porque isso revela o caráter de Deus, como Ezequiel está dito em nós. E isso nos liberta. O perdão não liberta a pessoa que você vai perdoar, mas te liberta e te faz uma pessoa melhor. Por isso mesmo é que Deus disse que nós devemos perdoar os outros para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, independentemente do quanto nós achamos que é difícil perdoar alguém. Quando a gente pratica isso, olha, é só vamos vivenciando para saber. Então, continuação, o irmão vai continuar. Tema aqui é perdão, né? Daniel 9:9. O Senhor, nosso Deus, pertence à misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Isso significa que Deus nos perdoa, mesmo que nós tenhamos pecado contra Ele. Mas isso não nos dá o direito de pecar novamente. Pelo contrário, isso nos dá o direito de fazer tudo de novo. Lembrar que Deus nos deu uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente, de andar no caminho que Ele queira que nós possamos andar. Então, lembre-se sempre, quando Deus nos perdoar, lembre-se sempre, Deus nos dá uma oportunidade para que nós possamos fazer as coisas como Deus quer. Muito obrigado. Realmente, é como disse o irmão, o perdão ele liberta. E por isso, se nós procedemos da seguinte maneira, como diz em 1 de João
capítulo 1, verso 9, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Suponhamos que todas as vezes que a gente peca, a gente recorre a Deus para poder pedir perdão. E Ele perdoa, se nós confessarmos e abandonarmos. Porém, da mesma forma, nós temos que perdoar nossos irmãos, devemos ser recíprocos. Porque da mesma forma que nós magoamos a Deus, nossos irmãos, amigos, ente querido, também sente a dor da culpa por não perdoarmos Ele. Como disse o irmão, o perdão liberta. Não somente a pessoa perdoada, mas a pessoa também que perdoa. E por isso, continuo com mais Vilma para poder abordar mais a respeito do perdão. Amém. Não só, como o irmão já refrisou, o perdão ele não só liberta, mas ele reflete a graça de Deus. Por quê? Porque Deus, ele, por nos amar primeiro, Ele perdoou. E nós temos que seguir esse exemplo que Ele nos deu. Ao perdoar, nós vamos fazer o quê? Vamos demonstrar o nosso amor para com o nosso irmão. E ao fazer isso, nós não só perdoamos, mas restauramos o relacionamento com Ele e a nossa paz interior. Então, perdoar não é só um ato que nós vamos fazer por fazer. Ele é um ato de reconciliação. Ao perdoar, nós reconciliamos com o nosso próximo. Espero que essa mensagem tenha sido entregue. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Glória a Deus, amém.